Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui iniciando mais uma aula de língua espanhola. Muy bien? Então hoje vamos dar seguimento, aos nossos conteúdos, às nossas aulas, sempre centrado em quê? Naquelas questões que foram aplicadas na última prova do Enem. Sempre buscando trabalhar os textos e também a sua interpretação e, consequentemente, aqueles aspectos que precisam ser observados quando lemos um texto em língua estrangeira. Só para que nós possamos lembrar um pouquinho das aulas anteriores, vocês devem recordar que trabalhamos 3 questões, e nessas questões foram trabalhados alguns aspectos que sempre se repetem naquelas provas de língua estrangeira, em nosso caso em língua espanhola, que é ter atenção àqueles conectivos, aqueles tempos verbais que nós trabalhamos bem, aqueles tempos verbais compostos, que é o perfecto compuesto, o pluscuamperfecto, que nós falamos nas nossas últimas aulas, que o tempo composto em espanhol, ele vai ser sempre formado de quê? De um verbo, que no caso vai ser o verbo auxiliar, que vai ser sempre o verbo haver, acompanhado do verbo da frase, no caso, que vem no particípio passado. Então, foi bem trabalhado esse aspecto, além de alguns aspectos importantes do vocabulário, como, por exemplo, aquelas palavras que são conhecidas como palavras heterossemânticas, que são também conhecidas como os falsos amigos, Por que falsos amigos, gente? Porque são aquelas palavras que parecem uma coisa, mas na verdade, quando vamos estudar a sua semântica, o seu conteúdo, o que ela significa, ela tem um significado distinto daquilo que parecia ser. Lembram daquela palavra rato? ¿Se acuerdan lo que quiere decir rato? Então, se eu estou aqui falando com você e digo, esperem um rato, por favor. O que é que eu estou dizendo? Para vocês esperarem um pequeno espaço de tempo. Então, esse é um exemplo daquelas palavras heterossemânticas e lembrando que é importante, ao vocês estudarem língua espanhola, lerem um texto, marcarem essas palavras, se tiverem alguma dúvida de significado, buscar no dicionário, porque muitas vezes, pelo próprio contexto, pelo próprio texto, nós podemos chegar ao significado da palavra, Por isso é que nós sempre quando trabalhamos língua, dizemos não estudar aquela palavrinha, aquela expressão sozinha, porque muitas vezes ela não tem um significado. Então é importante observar o contexto em que a palavra está inserida. Então eu creio que até agora vocês já devem ter lido os outros textos em língua espanhola, terem revisado os textos que trabalhamos nas nossas últimas aulas e também devem ter prestado um pouquinho de atenção àqueles aspectos que trabalhamos um pouco mais fortemente, como os tempos compostos e também as palavras heterossemânticas. De acordo? Então na aula de hoje vamos seguir trabalhando alguns textos que foram utilizados na prova do Enem, tá? Então vamos acompanhar aqui o nosso slide, nós temos mais uma questão, seguindo a nossa ordem de questões, hoje vamos trabalhar a questão de número 4, que foi a questão 92 da prova azul do Enem em 2010, Lembrando que prova de língua estrangeira, seja língua inglesa ou língua espanhola, que é o nosso caso, ela foi no último Enem, certo? Então, vamos trabalhar um texto que ele precisa, gente, de um pouquinho de atenção. Por quê? Porque ele é um texto longo, Um texto que ele é informativo e ele vai falar sobre o quê? Primeiro, temos que analisar qual é o seu título. Pelo título, nós já podemos prever muito do que aquilo que vem pela frente. Então, o que é que diz o título do texto? Bilingüismo en la educación media. Continuará, no continuismo. Então, pelo próprio título, nós já podemos saber sobre o que é que nós vamos ler, Então, vamos ler sobre bilinguismo. O que é o bilinguismo? Nós sabemos que existem lugares, países, que nós temos como língua
oficial e muitas vezes línguas não oficiais, né? Mas que são faladas mais de uma língua em um país. Então isso nós chamamos de bilinguismo. E é isso que nós vamos ler agora. Então vamos acompanhar aqui. Aún sin escuela, incluso a pesar de la escuela, paraguayos y paraguayas se están comunicando en guaraní. La comunidad paraguaya ha encontrado en la lengua guaraní una funcionalidad real que asegura su reproducción e continuidade. Então, pessoal, acompanhando aqui o texto, vocês podem ver que existem algumas palavras, alguns períodos que eles estão assinalados. Por quê? Porque eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. Então, a primeira palavrinha que eu gostaria de dividir com vocês o seu significado dentro desse texto, né, e também o significado de uma forma geral, né, é essa palavrinha aún, né, que ela pode aparecer de duas formas. Nós podemos ter a palavra aún sem o acento, que é o que nós estamos vendo aí, e a palavra aún acentuada, que aparece muito em texto, que significa ainda, né? Aí ela vai ter um outro significado. Então, aún sin escuela e incluso a pesar de la escuela, paraguayos y paraguayas se están comunicando en guaraní. La comunidad paraguaya ha encontrado, atenção, mais uma vez encontramos o quê? Encontramos aquele período composto. Aqui no caso está na terceira pessoa, o presente do verbo haver mais particípio do verbo encontrado. Então aí me dá uma ideia de que, gente, olha só, la comunidad paraguaya ha encontrado. Então o que é que dá uma ideia de quê? Tempo passado, né? Lembram disso? Então observem, gente, que aparece muito esse tempo composto nos textos aqui que foram aplicados no Enem, né? En la lengua guaraní, una funcionalidad real que assegura sua reprodução e continuidade. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para essa partículazinha aí que está grifada, que é su. Esse su aí, gente, quando eu leio real que assegura sua reprodução e continuidade, esse su, ele me dá uma ideia de quê? Muito bem, né? Ele dá uma ideia aí de posse. Então, nesse caso, é um adjetivo possessivo, né? Como se fosse sua. Então, é bom vocês prestarem atenção nos textos em língua espanhola quando aparecem adjetivos e pronomes possessivos. Por quê? Porque eles podem aparecer de uma forma que é chamada de apocopada. O que é uma forma apocopada? É uma forma reduzida. E eles também podem aparecer em sua forma normal, que vem a palavra, no caso, suyo ou suya, tá? Nesse caso aí, gente, olha, su é uma palavra apocopada, mas aí é um adjetivo que nos dá uma ideia de quê? Que nos dá uma ideia de posse. Muito bem, vamos seguir? Esto, sin embargo, não basta. Atenção também para essa palavrinha, essa expressão, sin embargo, tá? Que significa o quê? Isto, entretanto, não basta. La inclusión de la lengua guaraní en el proceso de educación escolar fue, sin duda, ¿no?, un avance de la reforma educativa. Então, mais uma vez, eu quero chamar a atenção de vocês para sin embargo, não? Que é uma conjunção aí que aparece muito em texto, que vai sempre dar, nos contextos em geral, uma ideia de quê? Uma ideia de concessão. De acordo? Então, é uma conjunção concessiva. Adelante. Gracias, precisamente, a los programas escolares, aún en contextos urbanos, el bilingüismo ha sido potenciado.
Mais uma vez aparece o tempo composto, que nos indica o que, gente? Passado, tá? Um passado continuado. Então, esse tempo verbal composto. Los Guarani hablantes, que significa essa palavra Guarani hablantes? As pessoas que hablam Guarani, não? Então, são os falantes da língua Guarani. Se han acercado, prestem atenção, gente, esse acercado aí, que nos dá uma ideia de quê? Nos dá uma ideia de proximidade. Porque em espanhol eu tenho a palavrinha cerca, né, o advérbio, e tenho a palavra lejos, que nos dá a ideia contrária. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui no quadro, tá? Porque eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui essa diferença aí entre cerca e lejos, tá? Porque aí a palavra acercado vem exatamente daqui, olha, gente. Eu tenho cerca, que aparece muito em textos, né? E o seu contrário vai ser o quê? Lejos, tá? Então, quando eu falo aqui a palavra cerca, me dá uma ideia de quê? De aproximação, de algo que está próximo. E o seu contrário é exatamente o quê? Lejos. Então, eu posso dizer, por exemplo, yo, Cristiane, estou cerca de la pizarra. Pizarra es donde estoy escribiendo. Entonces, estoy cerca. Mira, proximidad, ¿de acuerdo? Pero se voy para lejos, estou lejos. Então, é importante observar esses advérbios aqui. Cerca, lejos. De acordo? Então, agora vamos voltar aqui para o nosso texto, tá bom? Vamos lá. Los Guarani hablantes se han acercado com maior fuerza a la adquisición del castellano. Castelhano, pessoal, é como nós chamamos a língua espanhola que estamos estudando, né? Ela pode ser chamada de língua castelhana ou língua espanhola. Ela tem esse nome aí, castelhano, porque ela nasceu na Espanha, na região de Castilha. Por isso se diz castelhano. Então, às vezes tem até uma confusão, né? Entre se fala em um determinado local castelhano ou se fala espanhol. É a mesma coisa, tá? E alguns castelhano hablantes, que aí são o que, gente? São aquelas pessoas que falam castelhano, não? Los Guarani hablantes que hablan Guarani. Los castelhano hablantes, los que hablan castellano. Perdieron el miedo al Guarani y superaron los prejuicios em contra dele. Então, gente, prestem atenção ao texto para que quando cheguemos na parte da questão em si, do que ela pede, do que ela pergunta, vocês possam recordar o que falou o texto de uma forma geral, gente. Então, aqui, olha. Los Guarani hablantes se han acercado, ou seja, se aproximaram com maior força a la adquisición, ou seja, adquirir, né, del castelhano. E alguns castelhano hablantes perderam el medo al Guarani e superaram os prejuízos em contra dele. Então, gente, se eu estou aqui lendo o texto, pelo contexto de uma forma geral, qual é o significado dessa palavrinha aí que está grifada? Prejuízo. Muito bem, é preconceito, gente, né? Quando você tem prejuízo com relação a alguma coisa, você tem o quê? Você tem um preconceito. Algo que você pensa antes, né, de conhecer, no caso aqui, a língua, mas que na verdade você está ali tendo prejuízo contra alguma coisa. Nesse caso aqui do texto, ele se refere ao prejuízo com relação a quê? A falar al Guarani, né? Porque nós sabemos, falando em língua de uma forma geral, que a língua muitas vezes ela é utilizada também como um instrumento de
preconceito, né? Então, aqui nesse caso, esse texto fala especificamente do uso linguístico em que lugar? Qual é o país a que se refere? Muito bem, ao Paraguai, porque se vocês lembrarem, no início do texto ele fala o quê? Paraguaios e paraguaias, tá? Então, atenção aqui que fala sobre também preconceito de línguas, né? Então, vamos seguir aqui, gente. Dejar fuera de la educación media al guaraní sería echar por la borda tanto trabalho realizado, tanta esperança acumulada. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa parte do texto, porque se vocês observarem bem, eu tenho aí uma expressão idiomática que ela está grifada. Ele diz, dejar fuera de la educación media al guaraní, ou seja, deixar de ser ensinada esta língua, seria echar por la borda. Na verdade aí, gente, eu tenho uma expressão idiomática construída com um verbo que aparece muitíssimo em língua espanhola, que é o verbo echar, que é um verbo que ele vai assumir, dependendo do texto, dependendo do contexto em que ele está, vários significados distintos. Então, para isso, eu gostaria de chamar vocês mais uma vez aqui para o quadro, tá? Para que nós observemos um pouquinho a utilização desse verbo echar. Vou a borrar. Mira bien. Aqui é o verbo regular, tranquilo, echar, tá? Mira. Aí no texto eu tenho uma expressão que é echar por la, vou colocar aqui embaixo para uma melhor visualização, borda. Pelo contexto, gente, o que é que significaria essa expressão echar por la borda? Muito bem, é isso aí mesmo que você está pensando. Pelo contexto, mesmo que você não soubesse bem o que significa aqui o verbo echar, porque na verdade é um verbo que eu não posso dizer que ele tem um único significado, ele vai indicar movimentos em muitos casos, mas vai depender junto a que ele está escrito, tá? Echar por la borda seria jogar fora, deixar para lá. E junto com essa expressão aqui, nós podemos ver vários usos para esse verbo. Por exemplo, se eu falo assim, gente, echar la, acompanha aqui comigo, basura en el basurero. ¿Pueden decirme lo que significa esta frase? Echar la basura en el basurero. Observem aqui qual vai ser o significado desse verbo nesse contexto. Olha, echar la basura en el basurero. O que significa basura? Basura, gente, é aquilo que não presta mais, que não serve, que eu vou jogar fora. Muito bem, existe o mesmo. Lixo, tá, gente? Então, echar la basura en el basurero. Então, por exemplo, para não sujar a rua, para não sujar as calles, devemos echar la basura en el basurero. Então, qual é o significado aqui do verbo echar? Exatamente, jogar fora, tirar. E existem vários usos para o verbo echar. Echar la basura en el basurero, echar la pierna al aire, que é você ficar tranquilo, certo? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esse verbo, porque ele geralmente aparece muito nos textos e geralmente ele vem formando uma expressão idiomática, né?
E geralmente ele tem esse sentido de quê? De jogar fora, de atirar, de movimentação. Então, muitas vezes você pode, se eu coloco a palavrinha assim solta, você não compreender o que ela significa. Mas pelo contexto, por isso é importante, gente, nunca analisar uma palavra sozinha. É importante sempre que ela venha acompanhando o texto. Então, sempre que vocês estiverem na questão e vocês tiverem uma dúvida sobre o que significa, volta para o texto, lê mais uma vez o parágrafo. Nós sabemos que o tempo é limitado, né? Muitas vezes perdemos, não é que perdemos tempo, mas tem questões que necessitam um pouco mais de atenção. Mas nunca, gente, trabalhando em interpretação textual, seja em língua espanhola, seja em língua portuguesa, leiam um texto apenas uma vez. Sempre voltem, tá? E vejam que quando eu leio aqui essa parte, al guaraní seria echar por la borda tanto trabalho realizado, tanta esperança acumulada. Ou seja, me dá a ideia de que se echar por la borda? De jogar fora, de deixar para lá, né? Qualquer intento de marginación del guaraní en la educación paraguaya merece la más viva e decidida protesta, tá? Protesta em espanhol é uma palavra feminina, né? Que é protesto em português. Pero, atenção aí para esse conectivo pero, que nós vimos já nas nossas aulas passadas, que é uma adversativa, né? Que significa mas. Esta postura ética não pode encobrir o continuismo de uma forma de enseñanza del guaraní que já ha causado demasiados estragos. Demasiado me dá uma ideia de quê? Muito, exatamente. Contra a língua, contra a cultura e aún contra a lealtad que las paraguayas e paraguayos sienten por su querida lengua. El guaraní, lengua de comunicación, sí, y 1000 veces sí. Lengua de imposição, não. Então, o texto ele termina aí, né? Ele é um texto informativo, um texto que fala aí sobre o bilinguismo no Paraguai e a importância que é para um povo, né, manter a sua língua, né? Claro que existe aquela língua que é utilizada por todos no país, no caso aí do Paraguai, é a língua espanhola, a língua castelhana, mas que não podem se deixar perder essas outras línguas que também são faladas, porque a língua, como nós sabemos, gente, é a identidade de um povo, né? Ali está tudo, toda a sua cultura, toda a sua história, ela está imersa na língua. Mas agora, vamos analisar o que é que foi pedido a questão sobre a língua, o bilinguismo no Paraguai. Vamos já ver. Mais uma vez, gente, chamar a atenção de vocês para que venha em português, né, a chamada aí. No último parágrafo do fragmento sobre bilinguismo no Paraguai, o autor afirma que a língua guarani nas escolas deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Qual dos argumentos abaixo foi usado pelo autor para defender essa ideia? Então, vamos acompanhar quais são as alternativas que nós temos. A. O guarani continua sendo usado pelos paraguaios, mesmo sem a escola e apesar dela. O ensino médio no Paraguai, sem o guarani, desmereceria todo o trabalho realizado e as esperanças acumuladas. A língua guarani encontrou uma funcionalidade real que assegura sua reprodução e continuidade, mas só isso não basta. A introdução do guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino. E a última alternativa,
o bilinguismo na maneira de ensinar o Guarani tem causado estragos contra a língua, a cultura e a lealdade dos paraguaios ao Guarani, tá? Então, logicamente que fazendo uma nova leitura do texto, analisando questão por questão, nós vamos chegar aí à nossa alternativa correta, não é? Vamos ver aqui. Então, o que é que vai acontecer? A resposta correta é a letra A, quando eu tenho o Guarani continua sendo usado pelos paraguaios, mesmo sem a escola e apesar dela. Porque se vocês lembrarem do texto, vocês fazendo uma outra leitura desde o começo, o texto todo, ele vai falando o quê? Ele vai falando que a língua guarani, de uma certa forma, ela vinha funcionando como uma língua de resistência, vamos dizer assim. Que mesmo que não seja falada nas escolas, ela já estava sendo falada pelos falantes da língua, logicamente, fora dela, não é verdade? Então o texto ele enfatiza isso, gente, que o Guarani continua sendo usado pelos paraguaios, mesmo sem a escola e apesar dela, né? Ela é usada tanto na escola quanto fora da escola. Então isso aí é importante averiguar. Então, gente, esse texto ele é interessante, por quê? Porque foi usado um texto só, um texto informativo aí sobre o bilinguismo, para duas questões da prova. Então, nós vamos trabalhar essa outra questão, né, sucessivamente nas nossas próximas aulas, mas é um texto que ele requer bastante atenção, por quê? Porque você, a partir da sua compreensão, a partir do seu entendimento, você vai poder responder, no caso, as duas questões de forma correta. É um texto que ele não é de difícil compreensão, mas vocês observaram que ao longo dele, algumas expressões, algumas palavras, alguns tempos verbais chamaram a nossa atenção, né? Para que possamos reter um pouquinho o tempo, o estudo, no estudo dele. Mais uma vez, chamando a atenção para aqueles tempos compostos da língua espanhola, que até o momento, se vocês analisarem todos os textos estudados, trazem esse tempo verbal. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula, né? Se vocês tiverem dúvida, mais uma vez, não esqueçam de ir até o site, né? Porque a aula ela vai estar ali disponível para que vocês tirem as suas dúvidas. E eu lembro mais uma vez a necessidade de, se você escolheu fazer a prova do Enem de língua estrangeira com a opção de língua espanhola, não deixem, gente, de procurar informações, textos jornalísticos, anúncios, poemas, letras de música, porque todos os gêneros textuais podem, devem e vão ser usados na avaliação. Então é importante que você esteja familiarizado com todos eles. Certo? Então, obrigado pela atenção, espero que tenham compreendido a aula e até a próxima.